Então vamos lá, meus caros, continuando. A gente falava justamente desses princípios gestados a partir do Iluminismo, onde muitas ideias vão estar sendo pensadas, muitas ideias vão estar sendo retomadas. Eu posso sinalizar algumas de maneira muito breve. A questão das divisões de poder, que você vai trabalhar a noção, a lógica de uma sociedade equilibrada em igualdade, liberdade, fraternidade, as proposições relacionadas à liberdade do corpo, liberdade de ação, liberdade de vinculação com o trabalho, a questão da propriedade. As bases do mundo contemporâneo, as bases da sociedade do século XX, uma sociedade marcada pelo republicanismo, uma sociedade marcada pelo humanismo, uma sociedade marcada pelo capital, acabam sendo gestadas justamente nessa transição entre o século XVIII e XIX. Entre o século XVIII e XIX, o princípio liberal ele vai se manifestar no sentido da academia, em que ele vai estar constituindo as suas escolas, ele vai estar constituindo os seus espaços de formação, e esse academicismo ele vai servir, de um lado, para a valorização da ciência, para a valorização dos estudos relacionados à ciência, para outro, para a segmentação da educação, para a segmentação dos estudos intelectuais em cadeiras, em áreas de produção, em centros diferenciados. Quando a gente leva para a política, e retomando lá o objetivo da aula, a gente precisa lembrar que a ideia desse curso é entender a noção de cultura política. Essa cultura política que vai estar sendo gestada, vai estar sendo pensada, ela então tem essas fortes bases iluministas, entendendo que toda a nossa proposição de estruturalismo, toda a nossa proposição de observação do mundo, ela bebe nessa roupagem presente ali no século XVIII, nesse caminho de intelectualidade que vai estar instituído e que vai estar pensado. No século XIX, ela vai ganhar novos ares, ela vai ganhar reflexões, ela vai ganhar novas possibilidades. A gente tanto pode estar falando no século XIX, por exemplo, das proposições vinculadas ao positivismo, entendendo que o positivismo ele já está gestado no século XVIII, ele já está pensado, mas ao longo do século XIX, como ideia, ele vai se materializar com características políticas, sociais, culturais. Ele vai ganhar interpretações, vai ganhar formas, e a sua base mais importante primeiro, é um forte vínculo à noção cientificizada de sociedade, a ideia de que pelo cientificismo você pode explicar, você pode trabalhar, você pode dar sentido. Ao mesmo tempo, a noção de ordenamento social. Então, quer dizer, enquanto cada um estiver atendendo o seu papel, cumprindo os seus espaços, atendendo as suas funções máximas sociais, você tende a ter uma sociedade mais equilibrada. Terceiro, a noção de progresso, a noção de que o desempenho, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, ele é pensado, ele é gestado a partir do momento que uma sociedade busca o equilíbrio. Então a gente está falando em um princípio de conservação. Importante. E aí vem um parêntese que é legal. Um dos termos mais utilizados e mais trabalhados é conservadorismo. O sujeito é conservador, as lógicas são conservadoras, as práticas conservadoras. Conservadorismo ele bebe necessariamente no princípio de conservar, no princípio de manter, no princípio de reproduzir conjuntos de práticas, lógicas, elementos que a pessoa já reconhece, recuando, renegando, se afastando das possibilidades de outros modelos explicativos que parecem complicados, uma vez que eles não eram uma prática recorrente da sociedade. Muitos me perguntam e muitos alunos me questionam bastante se a educação ela é um processo transformador. E eu sempre provoco a ideia de que, pelo contrário, se eu for pensar como princípio da maneira como a escola hoje, principalmente, ela tem levado, a educação ela serve para que você aprenda e reproduza os modelos da sociedade em que você vive. Se a educação serve para manter modelos, serve para te treinar em como você vai viver e vai se manter vivendo dentro de cada uma dessas sociedades, desculpa, a educação não tem nada de transformadora. A educação tem o sentido, sim, de te preparar para viver na sociedade conforme os moldes e os modelos da sociedade que já existe.
E isso é o princípio conservador, de maneira bem simplória, só para que a gente possa estar entendendo. Retomando, então eu tenho, dentro das características do positivismo, a ideia de que a transformação ela é progressiva, ela é lenta, ela é contínua, ela não é feita por rupturas, pelo contrário, as bases da sociedade, as estruturas da sociedade, elas precisam a longo prazo serem mantidas, estabelecidas e transformadas. E aí vai entrar as discussões justamente no século XIX, em que eu tenho de um lado esses ideais liberais, esses ideais que eram mais intelectuais, mais amplos, mais abertos, e o contraponto disso que a gente vai começar a justamente ver a partir desse momento. Já já a gente continua.